Bom dia a todos, que o Senhor venha continuar falando conosco grandemente nessa manhã. Eu quero te convidar, já nesse clima de adoração, você inclinar a sua cabeça novamente e orarmos para que essa palavra venha a entrar nos nossos corações, a começar de mim, porque primeiramente o Senhor falou comigo. E eu quero compartilhar segundo a vontade do Senhor, amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, como nós entoamos agora, Senhor. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E a tua palavra diz que o Senhor é longânimo, que o Senhor, Pai, tem um amor por nós, de maneira que o Senhor é longânimo e que o Senhor vem nos ensinando e que o Senhor tem nos treinado para que nós venhamos a ser obedientes e para que nós venhamos, Senhor, a fazer a sua vontade. E o que nós mais desejamos é fazer a sua vontade. Senhor, mesmo nessa distância física, Senhor, nós queremos estar ligados, estar em comunhão uns com os outros e principalmente com o Senhor, que é o verdadeiro adorado, é aquele que nós precisamos adorar, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, venha visitar os nossos corações, venha visitar as nossas mentes, venha tirar toda a dispersação das nossas mentes, toda a distração, em nome de Jesus, que no nosso ambiente, onde cada um está agora, Senhor, venha ser criado um clima, Senhor Jesus, onde nós venhamos, Pai, a estarmos totalmente, Senhor Jesus, ligados na Tua palavra, ligados no Senhor, que nada venha nos atrapalhar, Senhor, mas que nós venhamos a ser ensinados pelo Senhor através da Tua palavra. Eu quero, Senhor Jesus, pedir que o Senhor me use com graça e com poder, porque a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que nós falamos, nós iremos prestar contas. E eu quero, Senhor Jesus, dizer, Senhor Jesus, que eu quero que seja a Tua palavra sendo ministrada segundo a Sua vontade, com a minha, em nome de Jesus. Amém? E, queridos, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Versículo 9. Amém? Vamos ler, diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vamos novamente. Enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Amém? Eu estava lendo essa palavra e eu estava tentando entender, porque Jeremias ele foi profeta durante 40 anos. Eu queria entender em qual tempo Jeremias trouxe essa palavra, porque é uma palavra muito forte. É uma palavra que derruba conceitos em nós. E o pano de fundo dessa palavra começa, eu queria passar um panorama bem rápido para vocês, para cada um de nós, e até para que eu entendesse melhor para quem Jeremias estava destinando, para que tipo de povo, para que tipo de pensamento que estava norteando o povo naquela época, porque nós sabemos que Jeremias falou para um povo que estava bem endurecido, mas aqui era o começo do ministério profético dele. Então, Jeremias, só como pano de fundo aqui, só para lembrarmos, ele era um profeta de uma linhagem sacerdotal. Ele era filho de Ilquias e o chamado dele foi com 8 anos de idade. Os historiadores dizem que ele tinha em torno de 8 anos de idade quando ele foi chamado pelo Senhor para ministrar através do ministério profético. E aqui, como eu falei, era o começo, era somente o começo do ministério dele. E dentro desse começo, ele tinha percebido, ele começou a alertar o povo. Ele percebeu que o povo, aqui dentro dessa exortação, dessa orientação que ele traz para o povo, dentre muitos erros que o povo de Israel estava cometendo, aqui o que mais estava chamando a atenção em Jeremias é que o povo não estava mais observando o sábado. O sábado,
ele não estava mais sendo observado pelo povo. O povo não estava mais se importando em guardar o sábado. Eles não estavam mais se importando com a maneira como Deus havia estabelecido e que deveria ser observado. Então eles estavam cultuando, eles estavam adorando a Deus da maneira deles. Eles estavam se esquecendo da adoração e do culto. Cada um seguia a sua vida da maneira que queria. Cada um seguia o cultuar a Deus da maneira que queria. Então o sábado não tinha mais a reverência que precisava ter, né? E isso foi um começo de algo que viria a acontecer com o povo. E Jeremias, ele chama a atenção deles porque existia uma naturalidade nas coisas. O sábado não era mais tão santo. O sábado não era mais tão importante. E aí Jeremias fala, opa, peraí. Ele alerta, cuidado, cuidado. Vocês estão agindo, vocês estão fazendo do jeito de vocês e não do jeito de Deus. Então, se vocês estão agindo do jeito de vocês e do jeito de Deus, cuidado, porque é o começo de um declínio. Então, Jeremias, ele começou do início, ele começou falando, mostrando para o povo o que viria a acarretar aquela não observância do sábado, aquela maneira como eles estavam não reverenciando a presença de Deus, não reverenciando o culto como deveria ser. O povo estava adorando do jeito que queria, o povo estava cultuando do jeito que queria, eles estavam seguindo a vida deles do jeito que eles queriam. E aí Jeremias, ele vai e fala, cuidado. Existe muita naturalidade nas coisas que vocês estão fazendo, cuidado, porque enganoso é o teu coração. O coração do homem é enganoso, ele é terrivelmente corrupto, ele nos engana. E ele está falando, quando a gente pega o versículo anterior lá no 5, ele fala, maldito o homem que confia no homem, ele está falando do homem consigo mesmo. Nós, quando confiamos em nós mesmos, nos traímos. Nós traímos a fidelidade com que Deus quer que a gente, com o que Deus quer de cada um de nós. Então, Jeremias, ele chama atenção, cuidado. Enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Você conhece o seu coração? A Bíblia garante e nos prova que nós não conhecemos o nosso coração, que o único que conhece o nosso coração é o próprio Deus. Então eu queria usar esse pano de fundo para trazer a nossa realidade, trazer um alerta para cada um de nós. Cuidado com a maneira como nós vamos sair deste tempo. Cuidado com a maneira como nós vamos nos relacionar ou como nós já estamos nos relacionando com Deus neste tempo. Cuidado com a reverência que nós estamos dando à distância. A distância de quê? Às vezes a distância do corpo, às vezes a distância das ordenanças de Deus, a distância das orientações. Cuidado. E eu quero trazer outro parênteses aqui também. Cuidado, muitas vezes, gente. Hoje, muita gente está trabalhando em home office em casa. Está trabalhando de verdade? Eu te pergunto, você está fazendo sua carga horária em casa? Você está trabalhando de verdade ou você está fingindo que está trabalhando? Os meios eletrônicos, eles são bons. Mas eles conseguem monitorar muito mais do que qualquer outra coisa. Seu chefe consegue te monitorar se você está trabalhando ou não. Mas isso não tem que ser uma preocupação sua, porque você, enquanto cristão, eu tenho certeza que você está fazendo a sua parte. Está trabalhando no seu horário correto, está dando o melhor de você, porque afinal de contas você está mais descansado. Você não está pegando trânsito, não está tendo aquele tempo que você tem no trânsito, está comendo a sua comidinha quentinha em casa. Então eu quero crer que você está fazendo o seu melhor. Agora, nós muitas vezes não fazemos o nosso melhor assim, quanto mais com as coisas de Deus. E Jeremias aqui já estava alertando o povo, olha, cuidado, é o começo do declínio. Ele sabia o que haveria de vir, porque Deus, quando chamou, falou para ele, olha, Jeremias, você vai pregar, você vai ministrar para um povo de dura serviço, um povo que você vai falar, e ele não vai querer escutar. Ele não vai querer escutar. Mas Jeremias começa do começo. Ele começa falando, cuidado, a maneira como vocês estão cultuando, a maneira como vocês estão zelando pelo sábado não é a maneira com que Deus queria.
não é a maneira como Deus estabeleceu. Aí talvez muitos de nós podemos falar assim, ué, mas isso era coisa da lei. Hoje não existe mais o sábado é Jesus. Jesus é o Senhor do sábado. Como está o nosso relacionamento hoje com Jesus? Está muito naturalizado? Está muito comum? Nós entramos na vibe do comum? Ou o seu relacionamento hoje, na sua casa, está mais poderoso, está mais fortalecido, você está tendo mais tempo de orar, você está orando, você está buscando a presença de Deus, você está jejuando mais, porque é um sacrifício. Se você fizer, às vezes, um café da tarde de jejum, não é como estar no trabalho, porque em casa é mais difícil ficar sem comer. Você está conseguindo fazer pelo menos de um alimento assim tão básico, tão simples? Como está o seu relacionamento? E aqui Jeremias, ele fala para o povo, cuidado, cuidado. Seu coração pode estar te enganando. E pior, ele é corrupto. O meu e o seu coração são corruptos. E muitas vezes, queridos, nós podemos falar assim, mas como o meu coração pode me enganar? Nós nos enganamos muitas vezes. Nosso coração nos engana. Quantos relacionamentos nós entramos, em quantos relacionamentos nós já entramos e achávamos que estava correto, que era aquilo, que deveria ser aquilo. Teu coração te enganou. Meu coração me enganou. Quantas escolhas você já fez e estava certo de que aquela escolha era correta? Mas a intenção do teu coração poderia ser boa, mas ele te enganou. Teu coração te enganou. Quantas decisões de emprego você optou certo de que estava correto, certo de que teu coração estava te conduzindo da maneira correta, e muitas vezes nós usamos até a palavra de Deus para amparar uma decisão, mas usamos a maneira correta e aí a gente se engana. Ah, apóstola, mas eu vou me enganar? Sim, todos nós vamos nos enganar. Nós não vivemos acertando. Nós não vivemos acertando, pelo contrário, nós erramos muitas vezes. Só que a palavra de Deus nos dá direcionamento para nós errarmos menos, para nós nos enganarmos menos. Obrigada, meu filho. Quantos empreendimentos ou quantas aquisições, quantas compras nós fizemos e também nos demos mal? Porque enganou é o coração do homem. Enganou é o coração do homem. Existe um ditado popular que diz assim: confie no seu coração, faça o que o seu coração quer, siga o teu coração. É um ditado bonito. Ele nos empodera, ele nos dá a liberdade de nós agirmos segundo o que nós queremos. Mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem e que enganoso é o meu e o seu coração. Então esse ditado, ele é um ditado bonito, mas não é um ditado que nós devamos seguir, a não ser que nosso coração esteja totalmente na dispensação do Espírito Santo de Deus. E que nem sempre a gente consegue deixar, porque nem Paulo falava, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu quero, esse sim eu faço. Paulo, um homem ligado em Deus o tempo todo, ele sabia que o coração dele se enganava muitas vezes. Então, queridos, nosso coração ele nos trai. Talvez a gente pode pensar assim, mas o meu coração é bom. O meu coração é bom. E como o meu coração é bom, eu percebo isso porque eu sou cheio de boas intenções. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que o querer o bem está em nós no conceito, mas não no efetuar. O querer o bem ou querer algo bom está dentro de nós, conceitualmente. Nós temos esse conceito, mas nós, na maioria das vezes, não conseguimos efetuar o que nós desejamos, o que nós sabemos que tem que ser feito. O que nós sabemos, esse bem que nós sabemos que temos que fazer, nós muitas vezes não fazemos.
Muitas vezes nós achamos que estamos corretos. Nós muitas vezes, olha só, estava pensando, nós muitas vezes fazemos projetos lindos. Só que nesses projetos, nós muitas vezes maquinamos eles para um bem. Só que no fundo, esse bem, ele é direcionado para nós. Nós muitas vezes fazemos planos e movemos uma situação onde pessoas vão sair bem, né, onde pessoas vão sair beneficiadas, mas no fundo, muitas vezes, nós estamos fazendo porque no fundo, isso também vai me beneficiar. E com isso nós acabamos sendo egoístas, e quando somos egoístas, o nosso coração, ele se torna totalmente corrupto. Como nós podemos ser egoístas? Muitas vezes, nós estamos muito mais preocupados com o nosso ponto de vista. Hoje, principalmente, a gente vê muito disso. A gente vê, infelizmente, a gente está vendo um debate aí tão grande onde cada um quer ter razão. Onde cada um quer ter razão. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Eu não preciso ter razão. Eu preciso que a palavra de Deus seja o parâmetro de todas as coisas e que ela seja a única razão e que ela seja o único parâmetro que venha nortear toda e qualquer decisão, mesmo que ela não me favoreça, mesmo que ela não seja boa para mim. Nosso coração, ele se torna corrupto através do egoísmo quando nós ajudamos, mas essa ajuda não pode me incomodar. Como assim? Nós muitas vezes, queridos, fazemos... Nós muitas vezes, problema técnico, nós muitas vezes fazemos algo, ou queremos, ou nos propomos a fazer alguma coisa, mas desde que isso não exija muito de mim. Se isso não exigir muito de mim, nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Nosso coração é enganoso. Por que às vezes a gente quer fazer as coisas para as pessoas, a gente quer fazer algo, às vezes as coisas mais simples. Eu vou ajudar fulano desde que seja no horário que eu possa, desde que seja no meu horário, desde que seja no momento que eu estou mais descansado, desde que... Então, que bem é esse? Que coração bom é esse? Que visa tanto o bem do próximo? Como é isso? Nós não fazemos sacrifícios a não ser que seja para benefício nosso. Nós não fazemos sacrifício a não ser que seja para benefício nosso. Basta ver quando tem trabalhos voluntários, em qualquer segmento, seja aqui, seja em qualquer lugar. Nós queremos fazer o bem, mas se tiver que exigir muito de mim, eu não faço. Enganoso é o coração do homem. Eu quero convidar você a abrir agora em Provérbios 28, 26. Abra lá em Provérbios 28, 26. O que Salomão fala. Lá em Provérbios 28, 26, diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Que sabedoria? Sabedoria de Deus. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Queridos, nós não devemos nos pautar ou andarmos amparados somente naquilo que o nosso coração demanda, naquilo que o nosso coração deseja, ou naquilo que o nosso coração entende como correto. Diante de toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação, nós não temos que olhar onde nós somos impactados, nós temos que olhar o que a Bíblia diz a respeito daquilo e o que a Bíblia quer que nós venhamos a fazer. Quem tem que comandar não são os nossos pensamentos nem as nossas razões, são os pensamentos e as razões de Deus. E os pensamentos e as razões de Deus, muitas vezes, vão nos tirar da nossa razão. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, vai nos tirar da
Na maioria das vezes vai nos tirar do nosso chão. Na maioria das vezes vai nos tirar da nossa zona de conforto. E na maioria das vezes vai nos tirar do nosso patamar de egoísta para nos levar a um patamar de grande humildade. Salmo 81. Abra lá, Salmo 81, 11 e 12. Vamos ver o que o salmista fala a respeito disso. Diz assim: mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, presta atenção, assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. E aí Deus fala, siga os seus próprios conselhos. De novo, mas o meu povo não quis escutar a voz. Que voz? A voz de Deus. E Israel não me atendeu, não atendeu a Deus. Assim deixei-o, Deus deixou o homem andar na teimosia do seu coração. E Deus fala, siga os seus próprios conselhos. Muitas vezes, quando nós damos vazão aos nossos ouvidos, quando nossos ouvidos só ouvem a voz do nosso coração, nós temos certeza que Deus está falando. E como é comum a gente ver muitos crentes falando que Deus falou, muitos filhos de Deus, muito povo de Deus, ou muitas, eu estou falando filho de Deus porque tem que conhecer mais a voz do Senhor. É muito comum a gente ouvir, a gente falar assim, não, mas eu vou fazer isso porque Deus me confirmou. Não, eu vou tomar tal decisão, eu vou entrar em tal relacionamento, eu vou sair da igreja porque Deus confirmou, eu vou fazer tal coisa porque Deus confirmou. Aqui, Deus deixa muito claro que quando o povo, nós muitas vezes estamos ouvindo a voz do nosso coração e quando nós ouvimos a voz do nosso coração, nós não estamos ouvindo a voz de Deus e quando não ouvimos a voz de Deus, Deus fala assim, olha, ele insistiu tanto aqui lá em Salmo que ele fala assim, olha, eu deixei vocês andarem na sua teimosia. Façam o que quiser. E aí a gente acha que Deus está falando. Porque aí a gente está ouvindo somente a nossa voz. Somente a voz da nossa razão. E Deus fala, siga os seus próprios conselhos. E aí a gente começa a entrar naquela de que não, é Deus que está me falando, o sonho que eu tive foi de Deus, a confirmação foi de Deus, e não é Deus, é o teu coração falando, é o teu coração gritando, é o teu coração sobrepondo a voz de Deus. Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos alerta quantas vezes nós tomamos decisões, quantas vezes nós soltamos opiniões, quantas vezes nós fazemos e agimos de maneira que nós temos certeza que as coisas estão corretas, mas tem uma vozinha lá dentro, que é a voz do Espírito falando, cuidado. Não faça assim. Cuidado, você olhou tal coisa e você faz vistas grossas, você não olha aquele detalhe. Então, continuando, ele nos deixa andar na nossa teimosia. Isso é muito sério. Isso é muito sério, queridos. Quando eu li esse versículo, eu fiquei muito impactada. Porque nós muitas vezes, o que nós mais procuramos nos amparar é achar que Deus está nos dando alguma direção quando é o nosso coração. Aí nós não sabemos mais discernir a voz de Deus porque o nosso coração começa a gritar nos nossos ouvidos. Decisões e achamos que Deus que falou. Nós tomamos decisões ministeriais, nós tomamos decisões de relacionamentos, nós tomamos decisões financeiras, nós tomamos decisões de emprego. Às vezes nós tomamos decisões de separação, de divisão. E achamos que Deus está no negócio. Mas que vozes, queridos, nós temos ouvido? Quais são as vozes que têm nos amparado? Eu quero dizer uma coisa, e eu estava pensando nisso grandemente. Qual voz nós estamos ouvindo? Geralmente, nós seguimos a voz que o nosso coração deseja ouvir. Quando a Bíblia fala de coração, em todos os âmbitos, coração ele fala de alma, de intelecto, de razão. Todos os sentimentos do homem permeados no coração. A Bíblia, quando fala em coração, é o coração em todos os sentidos. Sentido intelecto, sentido alma, sentido entendimento.
Então, nós muitas vezes, quando nós queremos uma opinião, quando nós queremos um conselho, a nossa tendência geralmente é para ir em direção daquela pessoa que vai falar algo que o nosso coração deseja ouvir. E aí, muitos de nós vai atrás do amigo desigrejado para poder receber um conselho. Ah, mas ele é meu amigo. Mas que conselho de Deus ele pode dar profundamente? Eu não estou discriminando o desigrejado. Mas, em primeiro lugar, o desigrejado ele não está embaixo de submissão nenhuma, de obediência nenhuma. E se ele não está embaixo de uma obediência, debaixo de uma direção, né? Você pode falar, mas Deus é minha direção, mas a Bíblia fala, congregai-vos. E a palavra de Deus é soberana. Então, será que você vai ouvir verdadeiramente o conselho que a Bíblia dá, que muitas vezes não é aquela que nós queremos ouvir? Estou colocando aqui somente um ponto de interrogação. Não estou discriminando ninguém. Mas se a Bíblia fala, congregai-vos, é a mesma coisa que eu perguntar para uma pessoa que acabou de se separar, eu vou abrir o meu relacionamento para ela, sendo que ela se separou não por uma situação, uma situação legal, correta. Aí eu vou abrir meu relacionamento para ela e vou ouvir o que eu quero ouvir, seja livre. Você tem que ouvir a voz do seu ministro, você tem que ouvir a voz do seu discipulador, você tem que ouvir a voz de quem está pagando o preço por você, de quem vai pagar o preço de te dizer não. E que você vai simplesmente, talvez até ficar de cara virada para essa pessoa, mas essa pessoa vai te dizer o que você realmente tem que fazer. Essa pessoa vai falar realmente a palavra de Deus como ela tem que ser falada. Ela vai te dar um parâmetro, não que o teu coração quer escutar, mas aquilo que Deus quer que você ouça e que você faça. Que foi o que Jeremias fez, por isso que ele foi rejeitado grandemente. Jeremias, ele foi rejeitado quando ele falou isso para o povo. E nós muitas vezes agimos da mesma forma, achamos que só o povo daquela época que estava totalmente obstinado. Nós muitas vezes nos obstinamos em nós mesmos. Salmo 119, 9. Salmo 119, 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele mesmo dá a resposta. Observando-o segundo a sua palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Vamos voltar lá para o texto lá de Jeremias 17. O povo não queria mais observar o sábado. O povo não queria mais adorar, cultuar a Deus como a lei mandava. Ah, mas nós não vivemos mais na época da lei. A lei é uma sombra do que nós vivemos hoje. A lei é uma sombra do Novo Testamento. Então, ali é exatamente o que nós passamos hoje, o que o Novo Testamento relata. A lei sinalizava tudo que iria acontecer espiritualmente. E o povo, ele não queria mais observar o sábado, o povo não estava mais dando importância para o sábado. Como eu já falei, o sábado, o que é o sábado? É Jesus. O sábado, Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. O sábado é o tempo que nós damos para o Senhor, é a adoração para o Senhor. Eu sei que tem estudos muito mais além disso sobre o sábado, eu quero falar de uma maneira muito simplista, querido. Não vá depois fazer comparação teológica com a palavra. Eu estou falando de uma maneira bem simplista. Mas o povo não queria mais porque não era mais conveniente, não precisava ser daquele jeito. Veja, é interessante porque o povo, ele começa o declínio espiritual dele quando ele não quer mais cultuar a Deus do jeito que Deus tinha ordenado, porque não era mais daquele jeito, não precisava ser daquele jeito. Eu sei cultuar do meu jeito. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, meu jeito vai agradar a Deus. Mas a Bíblia ensinava, a palavra de Deus ensinava. Um estudo histórico também para saber qual que era o tempo político
que estava aqui, se eu falar sobre isso, vai ser muito interessante, mas eu não vou falar sobre isso, mas a gente vai ver que é hoje. Passaram por um rei corrupto, tinha um rei que restabeleceu a lei, e o povo esperneava. O contexto político era hoje. Mas, enfim, o povo não queria mais adorar do jeito que deveria. Será que nós estamos hoje adorando do jeito que Deus quer? Será que você onde está adorando o Senhor do jeito que Ele merece? Do jeito que Ele precisa, do jeito que Ele não, nós precisamos adorá-lo, não é Ele que precisa. Deus é santo, independente da nossa adoração ou não, Deus continua sendo santo. Miríades e miríades de anjos estão lá adorando o Senhor dia e noite. Quem precisa somos nós. Mas será que nós estamos fazendo da maneira que é ou da maneira que Deus quer? Estamos nos doando a Ele nesse período ou será que nós estamos relaxando? Ou será que nós estamos acordando mais tarde, deixando de orar? Será que nós estamos mais acomodados, deixando de jejuar? Será que nós não estamos mais nem entrando nos goves e orando, como eu tenho visto? Será que nós estamos fazendo do nosso jeito ou do jeito que Deus quer que nós façamos? E Jeremias falou, cuidado, o declínio começa aí. Eu quero falar isso. Cuidado, porque se nós estamos agindo assim, o declínio começa assim. E nós sabemos como o povo de Deus penou depois disso. Eles achavam que o jeito deles era bom, que Deus aceitaria qualquer coisa, e com Deus não é assim, meus queridos. Nós lemos lá anteriormente que Deus deixa. Você quer fazer assim? Faz. Você não quer me ouvir? Faz. Pior é que nós achamos que nós estamos certos. Porque enganoso é o nosso coração. Provérbios 16, 2 diz assim. Provérbios 16, 2 diz assim. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o espírito. No versículo 3 diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aqui, Salomão, ele nos ensina que os nossos caminhos, eles parecem puros aos nossos próprios olhos. Mas Deus, ele pesa o nosso espírito, ele pesa o intento do nosso coração. Quem sabe o intento do nosso coração é Deus. E qual a maneira da gente fugir disso? Então, novamente, não sei se você está ouvindo a terceira vez isso, mas vamos novamente. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos agindo segundo a voz do nosso coração? Hoje, infelizmente, queridos, o que nós mais vimos é isso. Nós estamos muitas vezes querendo ter razão. E preocupando-se pouco com a misericórdia, preocupando-se pouco em como Deus está sendo exposto diante de tantas coisas que nós vivemos. Nós muitas vezes estamos expondo Deus de uma maneira que Ele não é. Nós estamos expondo um Jesus da maneira que Ele não é. Uma coisa muito simples. Hoje, por exemplo, o que te custa vir à igreja durante o dia, enquanto não tem só uma pessoa aqui, e trazer um mantimento para o teu irmão que está passando necessidade e que nós pedimos e que praticamente ninguém até agora trouxe? Aí nós podemos falar assim, mas eu estou me guardando. Nós estamos fazendo exatamente igual aquele povo. Sábado não é dia de trabalhar, mas também não é dia de cultuar. Eu vou me resguardar, por isso eu não vou trazer alimento para o meu irmão. O que Deus se preocupa mais? Será que não é mais fácil Deus te guardar? Mas você suprir o alimento do teu irmão e não deixar ele morrer de fome? Enganoso é o nosso coração, meus queridos. Nós nos respaldamos naquilo que nós achamos que é bom para nós. Ele é corrupto, nosso coração é corrupto. Nós estamos num tempo muito difícil.
Mas nesse tempo, Deus está aproveitando para esquadrinhar o meu e o teu coração. Para saber onde está verdadeiramente o intento do nosso coração. O que Ele está achando de você hoje? Quais os pensamentos que Ele está prescrutando hoje? E no Salmo 139, 23, 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Queridos, no ano de sequidão, aquele que está totalmente com o coração arraigado, com o coração confiante, com o coração voltado naquilo que Deus quer, na palavra de Deus sendo o seu único parâmetro, mesmo em tempo de sequidão, não deixa de dar frutos. Infelizmente, a gente não tem visto bons frutos ultimamente. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a meditar nisso. Quero convidar você, em nome de Jesus. Eu quero que essa palavra te confronte, assim como me confrontou. Assim como me confrontou. Eu fiquei todos esses dias em casa, eu tenho um trabalho da pós-graduação para fazer, do MBA para fazer, eu não fiz. Agora, essa semana, eu vou ter que correr para fazer. O que é para o nosso bem, a gente usa mal. O que é para nos ajustar, nós nos inclinamos para fazer exatamente o contrário. Mas eu quero te convidar em nome de Jesus a fazer como o salmista Davi fala. Pedir para Deus sondar o teu coração e deixar que Ele prescrute, porque só Ele conhece os seus pensamentos. E para que Ele te guie pelo caminho eterno. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor venha a te dar a verdadeira direção em todas as coisas. Para encerrar, meus queridos, a palavra já encerrou. Eu quero pedir para você orar na sua casa. E, aproveitando, quero falar para você dos dízimos e das ofertas. Lembrar para você que a obra continua. Lembrar para você que existe maneira de você trazer o dízimo. Existem os meios eletrônicos que eu tenho certeza que você deve estar vendo aí na sua tela. A conta corrente da igreja, que é na Caixa Econômica Federal. Tem todos os dados para você enviar uma TED, para você dizimar, para você ofertar, para você permitir, permitir-se continuar sendo obediente à palavra, mesmo sem ninguém estar vendo você colocar, mas quem está vendo é Deus. Continuar sendo generoso, ofertando na casa de Deus. Continuar a fazer com que o Senhor venha multiplicar os teus celeiros e abençoar cada vez mais a tua casa. Amém? Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Pelo contrário, é nesse tempo que nós mais precisamos ser fiéis. Amém? Curve sua cabeça. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter acordado, obrigado por estar cultuando conosco. Amém? Estenda suas mãos, quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Shalom Adonai Shalom, a paz do Senhor, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.